Fala, Marcelão, beleza? Fala, meu cara, tudo beleza e você? Tudo bem também, graças a Deus. Obrigado aí pelo teu tempo, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, disponibilizar teu tempo para a gente falar um pouquinho para as pessoas como que é esse desenvolvimento pessoal, mas você vai poder falar melhor para a gente o que você faz e como que você atua nessa área aí. Marcelão, se apresenta para o pessoal aí. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu trabalho se resume em cuidar do ser humano, começando por mim mesmo, em primeiro lugar. E a ideia aqui desse trabalho é fazer um trabalho que você possa cuidar da pessoa 360 graus. Então, para isso, eu tenho uma série de trabalhos que eu faço comigo e eu fui transformando isso também em produtos, em serviços que eu ofereço para outras pessoas. Desde você falar em público, cuidar das suas finanças, a cuidar da sua transformação pessoal, a ter cursos também para você cuidar da sua saúde. Eu tenho vários parceiros e aí com cada um desses parceiros a gente vai desenvolvendo uma linha dessa. Todas elas com o foco de cada ser humano que passa pelo processo melhorar e sair um pouquinho melhor do outro lado, se conhecendo mais, se percebendo mais e podendo viver uma vida mais consciente e mais feliz. Com certeza. Marcelão, quem é o Márcio Canto? Trabalho com marketing há 15 anos, ajuda as empresas a fazerem uma transformação digital com foco na metodologia dashboard do marketing, sempre buscando aí novas oportunidades, aumentar as conversões e vender mais. Marcelo, talvez você não tenha visto ainda, eu desenvolvi uma metodologia, e essa metodologia eu chamo ela de dashboard do marketing, que é esse documento aqui, ó. Nessa metodologia, eu tenho 7 passos aí para a gente poder passar o lead ao longo da jornada de compra dele dentro do marketing, mas eu também tenho aqui os pilares, e dentro desses pilares eu tenho pessoas, processos, estratégias, ferramentas e distribuição. Você entra nessa parte de pessoas, além de você também ajudar muito em outras partes aqui do nosso processo. Mas a gente pensa muito em pessoas. E pensando em pessoas, eu vou passar um videozinho rapidinho aqui para a gente dar uma olhadinha aqui numa coisa que eu separei aqui para a gente poder entender um pouquinho mais do que é coach. O que é coach? Coach é sobre vida, crescimento, evolução e ampliação da consciência. Coaching é como uma árvore com raízes profundas e firmes na terra, com um tronco. Opa! Tivemos um probleminha aqui na hora de passar, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se eu volto aqui. Ao vivo tem dessas coisas, Marcelão. Crescimento, evolução e ampliação da consciência. Coaching é como uma árvore com raízes profundas e firmes na terra, com um tronco robusto que cresce para cima, sustentando os galhos e folhas que buscam a luz. E essa árvore dá frutos. Os frutos do coaching são crescimento pessoal e profissional, elevação do nível de consciência, prosperidade, realização e a felicidade de se tornar a melhor pessoa que você possa ser. Esse é um processo gradual, porque tudo que já foi é o princípio do que vai vir. Lembrando-se que só aos poucos é que o escudo é claro e que toda ação principia mesmo por uma palavra pensada. A essência do coaching é o trabalho com as metas do cliente e o desenvolvimento de competências e recursos para conquistá-las. Com a certeza de que, para o trabalho que se quer, sempre a ferramenta se tem. O futuro são respostas. Todo dia é resposta. Ouvir é necessário. Venha conosco para a essência do coaching. Como afirmou Guedes, tudo o que você quiser fazer ou sonhar que pode, comece.
a ousadia traz em si poder e magia. Então, como que fazer o poder de ser adaptado? Isso aí, Marcelão, é por aí, né? É por aí que a gente pensa no coach, é por aí que a gente pensa em tudo que a gente faz, para poder aí levar para as pessoas mais conhecimento e mais conhecimento, e não só conhecimento, mas como que ela conhece a si própria, não é verdade, Marcelão? Sim, com certeza. Toda a base de coaching, de PNL, de programação neurolinguística, de neurociência, eles estão praticamente em todos os meus trabalhos. Já tem 14 anos que eu estou nessa área de desenvolvimento humano. E essa essência é muito mais, quando a gente fala, por exemplo, do coaching que você mostrou aí, é muito mais do que fazer um atendimento para alguém. É uma metodologia de vida, para você organizar a tua vida, pensar na vida. Então, eu acabo construindo os meus treinamentos, todos os meus processos com um embasamento de coaching, com a essência do que tem no coaching, porque ela sempre contribui bastante para o crescimento da pessoa. Eu dei um spoiler aí, que a gente vai falar hoje sobre os ladrões de energia. Que são esses ladrões de energia, Marcelo, que a gente tanto vê e a gente às vezes faz e às vezes a gente nem percebe que a gente deixa roubar as nossas energias. Então, eu separei aqui alguns slidezinhos ali para você falar um pouco sobre essa parte, porque o Marcelo ele tem um trabalho que é o Transformando Pessoas, construindo as bases para uma vida plena. Como é que você constrói suas bases para uma vida plena? O que você tem que observar? O que você tem que estar sempre atento para que não te roubem as energias e que nem que você deixe essas energias escaparem assim, porque é tão fácil a gente deixar as energias escaparem. Então, Marcelo, conta um pouquinho, eu vou botar o slide, enquanto isso você vai falando um pouquinho sobre isso daí. Claro. O Transformando Pessoas, na verdade, eu tenho 8 livros publicados. O primeiro foi o Transformando Pessoas, Coaching, PNL e Simplicidade no Processo de Mudança. Já tem o segundo da linha do Transformando Pessoas, chama Remédios para a Vida. Essa é uma linha que eu trabalho, tem uma série de treinamentos que eu desenvolvo, todos esses treinamentos da linha do Transformando Pessoas com a minha esposa, com a Elisa. E o foco aqui é olhar para dentro do ser humano e transformar cada um de nós para que a gente encontre a nossa melhor versão todos os dias. E esse treinamento específico que você colocou aí, que é a construção das bases para a nossa evolução, ele passa, em primeiro lugar, por a gente identificar onde a gente tem vazamento, que nós brincamos aqui, né? Tem sempre algum ponto nosso que está vazando a nossa energia. Então, por exemplo, se a gente chega no final do dia cansado e dorme mal, se o dia não é produtivo, se você não consegue ler aquele livro que você quer porque você dorme, se você não consegue fazer as metas que você definiu porque elas te cansam e você acaba não dando resultado para isso, provavelmente a sua piscina tem um vazamento. O que é um vazamento? É alguma coisa que está drenando as suas emoções. E o que drena essas emoções tem outras coisas, mas eu e a Elisa definimos e resumimos isso nos 6 ladrões de energia. São 6 coisas que drenam sempre a nossa energia e leva ela embora, e deixa a gente na mão da vida. Como eu brinco, eu adoro o Zeca Pagodinho, mas a filosofia dele de música não é bom para a vida, deixa a vida me levar. Eu preciso assumir a minha vida para isso. O primeiro deles é a crítica. Todos nós normalmente temos 3 vozes que criticam dentro da nossa cabeça. Uma critica nós mesmos, a outra critica o outro, e a terceira critica as circunstâncias ou os ambientes. Criticar é bom? Não. O legal é feedback. Tudo tem coisa para melhorar. Mas quando o meu pensamento fica preso na crítica, ele vai drenar a minha energia, porque eu estou focado naquilo que não funciona, em vez de focar naquilo que funciona. Então, por exemplo, se essa crítica vai para dentro e vai para o Marcelo aqui, eu me critico o tempo inteiro, eu nunca vou ter o máximo da minha motivação e da minha energia para fazer nada. Minha autoestima vai cair e eu nem vou acreditar no meu potencial. Quantos de vocês que estão nos assistindo agora, ou que vão nos assistir depois, que vai ficar aqui gravada a live, não tem um pouquinho disso? Às vezes você se coloca numa determinada situação, você recebe um convite, mas você... Primeira voz na cabeça é, não posso aceitar isso, porque eu não estou preparado para isso, ainda não estou no momento para esse negócio na minha vida. Esse é o crítico interno, falando um pouquinho dele. Ele vai baixar a nossa autoestima, diminuir a nossa energia interna para fazer os nossos projetos acontecerem. O segundo é quando eu critico o outro. O que você acha que vai acontecer nos seus relacionamentos quando você olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer o que está errado, em vez de valorizar o que está certo e ajudar ela a corrigir o que ela pode melhorar? Se eu só critico e vejo o defeito, meu foco fica no defeito e não no que está funcionando.
Quando eu fico rodando demais no defeito, eu acabo não tendo tempo para curtir as coisas que estão fluindo. Afinal de contas, vamos combinar. Quem é que faz alguma coisa perfeita nessa vida? Se alguém for, se acusa aí, deixa uma mensagem para a gente que a gente vai fazer a próxima live contigo, né, Márcio? Porque é para modelar que a gente brinca aqui. Vamos aprender como o ser humano funciona. Eu não conheço. Nem sou essa pessoa. E o terceiro ponto da crítica é quando eu critico as circunstâncias. No momento desse de pandemia, é fácil entender isso. Se o meu foco fica no que o governo está fazendo errado, no que a pandemia está fazendo comigo, se eu estou preso em casa, se eu posso trabalhar ou não, ferrou. Em vez disso, o que você acha de pensar? O que eu posso fazer nesse momento? Eu tenho um problema? Tenho. Eu tenho que mudar um monte de coisa na minha vida de acordo com a circunstância que foi criada. Mas quais são as oportunidades que se abrem? No meu caso, por exemplo, a minha agenda é lotada, sempre foi lotada dentro dessa área já há muitos anos. Só que essa agenda lotada inclui todo mês viajar 1, 2 vezes para dar treinamento, formações em algum lugar. Com a pandemia, eu estou, somos aqui, em novembro, a última vez que eu viajei foi em março, uma semana antes da pandemia. Olha, posso ficar em casa trabalhando e continuo atendendo todo mundo de forma online, como eu estou aqui com vocês. Para mim, isso foi um presente. Poder ter mais tempo em casa, não perder tanto tempo nos deslocamentos, e me ajudou a estudar um monte de outras coisas que eu estou tendo oportunidade nesses últimos 6 meses. Então, tudo é oportunidade. É óbvio que a gente tem que perceber o que não está funcionando, dar feedback para nós ou para o outro e melhorar aquilo e evoluir, mas não ficar preso na crítica. E esse é um ladrão de energia, né, meu caro Márcio? Tem mais 5, ó. A culpa é outro. A culpa, por exemplo, e aí, de novo, ou você se culpa por alguma coisa que você fez errado, que afetou alguma relação, por algum projeto que não deu certo, e aquela culpa faz o quê? Não te deixa sair do lugar, ou você culpa o outro quando o outro fez alguma coisa. Quando você culpa o outro, você vai cair lá no ladrão da mágoa, mais ou menos. Essa culpa, ela roda mais quando ela está com você. Mas isso é o quê? Um vazamento de energia. Pensa aí, se você sente um pouquinho de culpa dentro de você, você realmente acha que você consegue dar 100% de você nos teus projetos? Ou vai ter sempre uma vozinha aqui na orelha dizendo assim, não sei se dá, acho que eu não vou conseguir, essa parada não é para mim, eu errei quando eu fiz, eu não dou certo. Te convido a, depois dessa live, dar uma pesquisada na internet em pessoas que você admira de sucesso. Todas as que eu pesquisei, eu não achei nenhuma que não tivesse errado e cometido falhas no meio do caminho para chegar onde chegou. Todas elas cometeram erros. Eu, você, todos nós vamos cometer erros também. Cometer erro e aprender com ele é uma coisa, ficar preso nele é outra. Então, aprenda a sua lição e evolua. Continua aqui, Márcio? Vou embora ou tu quer falar alguma coisa? Senão eu vou... Pode dar bala aí nesses 6 aí, que depois a gente tem mais um slidezinho aí para tu falar mais um pouquinho. Hoje eu vou te sugar aqui, ó. Prazer compartilhar. Terceiro é o medo. Eu costumo dizer que o medo é uma porta que esconde um pedaço do nosso potencial. Se o medo é seu, só você pode abrir essa porta. Quando a gente tem coragem de ir lá e abrir essa porta, você encontra um pedaço de você, um fragmento seu que você nem lembrava mais que tinha. Aquilo se soma a você e você se torna muito mais forte para viver a sua vida. Qual é o desafio? Abrir todas as portas dos nossos medos, aprender a lição e integrar de volta aquela parte nossa. Porque aí a gente tem 100% da gente para aquele lugar. Se eu fico preso no medo, eu não sei se eu vou fazer uma live. Por exemplo, eu nem combinei com o Márcio. Eu cheguei aqui, entrei, eu nem sabia o que ele ia falar aqui. Ele, faltando 1 minuto, ele falou, vamos falar desse tema? Beleza, vamos embora. Imagina que eu tivesse medo e eu quisesse programar tudo, como tem muita gente na minha área que faz isso. Não, qual é a pauta que a gente vai falar? Eu não estou nem aí para a pauta. Se esse negócio está dentro de mim, me pergunta aí, vai saindo o que precisa sair. Não tem medo. Por quê? Porque eu vivo isso que eu estou compartilhando com você. Eu posso te falar em fora de ordem, na ordem que você me perguntar, mas o conteúdo vai sair da mesma maneira. A mesma coisa é você. Se você, no teu trabalho, domina o teu trabalho, na tua vida, você aprende as tuas lições, você domina aquilo. Então não se preocupa. Encara. Friozinho na barriga todos nós temos. Todos nós temos desafios para passar. Todos nós temos desafios para superar. E medo é bom, gente, mas em equilíbrio. Tem uma pesquisa que mostra que os grandes executivos que perdem o medo são os que levam mais empresas à falência. Então, eu preciso do medo, mas o medo como um cuidado, como um ponto de atenção e de autorresponsabilidade, não como um impeditivo para andar. Friozinho na barriga é normal, mas esse friozinho na barriga não pode parar os seus projetos, não pode parar a tua vida, não pode parar o teu sucesso. Quarto ladrão, dúvida.
Sabe aquela dúvida, sabe aquela ideia que você tem, que quando você tem aquela ideia, ela é fantástica, você está empolgadão e depois você começa a pensar nela, mas fala, será que esse negócio vai funcionar mesmo, cara? Será? Pô, mas tem tanta gente fazendo esse negócio aí. Cara, mas olha só, e aí? E aí você fica com aquela dúvida, principalmente quando o teu projeto é um pouquinho diferente dos outros. Por exemplo, no meu caso, na minha área, hoje tem uma coisa, ó, o Márcio vai bater o carimbo do que eu vou falar agora. Tem uma coisa chamada nicho, uma maravilha. Qual é o teu avatar? Todo mundo pergunta. Teu produto atende quem? O teu serviço atende quem? Eu sou uma pessoa meio fora da caixinha para isso, porque o meu produto é o ser humano. Então eu tenho um produto como esse aqui que o Márcio está mostrando, que é o Transformando Pessoas, que é focado para você olhar para dentro. Eu tenho um produto de oratória, de falar em público com humor, com contação de história, para você dar leveza no teu discurso, na tua comunicação. Eu tenho produto de PNL, eu tenho produto de coaching, eu tenho produto de health coaching para você usar o coaching para a tua saúde, eu tenho produto do método TDL, de você organizar suas finanças. Aí, de vez em quando, eu paro assim, estou atendendo algum cliente, eu ainda atendo um monte de empresa. Aí eu lembro essa última empresa que eu atendi em São Paulo, a última vez que eu fui em São Paulo, agora antes da pandemia, estava almoçando, uma das pessoas que me contrataram, ela virou e perguntou, cara, eu te conheço há um tempão, tu faz um monte de coisa e a galera faz uma só. Como é que tu faz isso? Simples, cara, porque eu não estou preocupado se você, por exemplo, domina ou não as suas finanças. Eu quero entender o ser humano que está por trás. E se eu entendo esse ser humano, você concorda comigo que esse ser humano está em todas as áreas da sua vida? A única coisa que eu faço é o quê? Em algumas dessas áreas, eu sou o especialista. Em outras áreas, eu vou ter, por exemplo, no lado financeiro, tem o Dalton. Eu domino o lado financeiro? Domino. Mas o Dalton é aquele especialista de ponta a ponta. No lado de health coaching, coach para a saúde, eu domino a parte da saúde, eu até domino, porque eu pesquiso e aplico isso na minha vida. Mas tem a nutricionista lá, a Daniela de Almeida, que a gente trabalha junto nisso. Então, em cada área, tem alguém foco daquela área que ajuda a agregar mais. Mas o meu avatar, se é que eu posso dizer assim, é o ser humano. E eu continuo querendo entender, porque faz sentido para você a nossa vida ser fragmentada? Hoje tem médico para tudo, né? O cara só opera o joelho direito, o outro o joelho esquerdo, a mão direita, a mão esquerda, a orelha. Tudo é especialização, da medicina à nossa área de desenvolvimento. Mas dá uma olhada no espelho quando terminar essa live e pensa se você é um ser humano dividido. Se você realmente não leva para casa o teu problema do trabalho, nem leva para o trabalho o teu problema da casa. É óbvio que leva. Na prática, eu atendo pessoas todo dia, seja com coaching, seja com hipnose, terapia, todo dia. Não pego uma que não leve tudo junto. Por isso que quando você tiver as suas ideias para o seu caminho, a única pessoa que pode tirar o teu poder é você, se você deixar a dúvida entrar, porque isso vai gerar um vazamento. Eu não estou dizendo que todas as suas ideias e as minhas vão dar certo. O que eu estou dizendo é que o meu movimento em cima daquilo que eu acredito me mostra o caminho e organiza esse caminho. Mas esse movimento não pode ter dúvida, tem que ter validação. O que é validação? Eu estou aqui, trago um conteúdo para você, você me diz, foi útil ou não foi útil? Qual o público que gostou? Beleza. Esse público que foi útil, eu entrego mais conteúdo desse. Esse que não gostou e preferia outra coisa, eu vou entregar essa outra coisa se eu puder, ou eu vou indicar outra pessoa. Isso não é dúvida, é validação. São coisas diferentes. Isso é fundamental para a gente ter, para a gente poder cuidar da gente, para a gente poder cuidar do outro, para a gente poder viver uma vida melhor. E no mundo desse que a gente está vivendo de pandemia, não dá mais para fugir disso. Não dá mais para não olhar para o espelho e se enxergar do outro lado e perceber o que você tem aí para melhorar, para crescer e para evoluir. O quinto ladrão, esse aí já andou muito na minha porta no meu início de carreira, chama controle. Sabe que ser humano, eu sou engenheiro de formação, então imagina, ser humano quer controlar tudo, quer saber como tudo funciona. Isso faz parte da vida da gente. Muito. O que eu aprendi? Controle é ótimo naquilo que são as suas funções de vida. Então, por exemplo, eu preciso controlar a minha agenda, eu preciso controlar as tarefas que eu tenho para fazer no meu dia de hoje. Isso eu preciso de controle. Eu preciso controlar o meu tempo para saber onde eu vou estar, o meu deslocamento ou aqui, para estar aqui com você. Controlar tudo aquilo que é funcional na vida é essencial e faz parte. O problema é quando esse controle sobe para o psicológico e eu quero controlar a vida ou as outras pessoas. Momento, abre seu coração para o Marcelo aqui. Tu nunca quis dizer para um parente, para um marido, para uma esposa, para o teu pai, para tua mãe, o que era certo ele fazer? E que ele não tinha que estar fazendo aquilo porque aquilo não leva? Mas você dá uma olhada, se você lembrar, provavelmente tem 1, 2, 3 pessoas dessas que você já deu um pitaco desse. Dá uma pensada se a pessoa tinha pedido a tua opinião. Não pediu a tua opinião, é só o ser humano controlador que está aí dentro que está vazando energia, jogando ela num lugar que ninguém pediu.
Ah, Marcelo, mas, pô, são pessoas que eu amo, eu quero ajudá-las. Ótimo. Diz para mim, ajudou ou você arrumou encrenca? Então, essa não é a melhor maneira de ajudar. Ajudar é uma coisa. Como eu vou ajudar é que vai fazer a diferença. Já posso te adiantar que não é controlando. E o quinto é a mágoa. É quando alguém faz alguma coisa e eu culpo aquela pessoa. Eu fico magoado por ela. Aí vem, pô, mas meu namorado, meu marido, a minha esposa me deixou, me traiu, fez isso. Isso acontece muito em sessões, e essa parte normalmente em sessões de hipnose, de terapia. Aí, quando você vai entender a vida da pessoa, eu faço uma pergunta. Depois você entende a vida da pessoa e os caminhos estão se abrindo, eu pergunto, olha, quando ele te traiu e você descobriu, foi um problema na tua vida ou foi a solução? Porque você me contou que antes era assim, 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 assim. Agora, tudo aquilo que você queria, você está fazendo, que você não estava fazendo. Então, ele te deu um presente ou ele te magoou de verdade? Aí a pessoa para, olha e fala, cara, não tinha percebido. Sim. E o que gera mágoa? É quando eu estou apegado a alguma ideia que já não está mais evoluindo, a pessoa faz alguma coisa, ou o mundo faz alguma coisa e quebra a minha ideia, e eu estou apegadinho a ela, eu quero manter e eu fico magoado com quem fez isso. É óbvio que essa mágoa inicial faz parte da vida, só não fica preso nela, porque senão ela vai vazar a sua energia. E por que esse curso online do Transformando Pessoas começa com os ladrões de energia? É exatamente para você parar de vazar. Eu brinco, é igual um cano de água. Se você ele dá um vazamento, bota durepoxi nele, e toda hora você faz isso, mas não conserta a origem, daqui a pouco só tem durepoxi, né? Não tem mais cano ali. O cano já se foi. Aqui a ideia é, para você fazer o resto, e o resto tem um monte de outras coisas que vem depois dos ladrões nesse curso, tem as 6 bases para a nossa evolução, passando da tolerância, indo até a doação, tem 10 medicamentos para a vida, coisas simples e atitudes que você toma que melhora. Tem, por exemplo, as ilusões que nos desviam do caminho, e tem um monte de outros bônus que tem lá. Mas para você chegar lá nisso, você precisa compor de novo, você tem que manter a tua energia contigo, porque senão sabe o que vai acontecer? O que provavelmente aconteceu com você. Você já começou um curso, já começou uma ideia nova, uma academia, mas você começa e não termina, porque tem alguma coisa que está levando a tua energia. Então, a primeira base desse curso é limpa isso, limpa as bases da tua os ladrões da tua energia, porque aí depois a gente começa a construir as bases, vai tomar os medicamentos que eu digo, comportamentais, vai limpar as ilusões e aí o caminho vai andar. Marcelo, a gente teve o privilégio de fazer o Transformando Pessoas com você e a Elisa num sítio maravilhoso, e aí, a gente tá rolando, né? Esse é o presencial, né? Esse não é online, esse é o presencial que a gente teve lá. Aquele foi o formato presencial, é um outro treinamento, é parceiro desse aqui, trabalham juntinhos. Então a gente teve a oportunidade eu principalmente tive a oportunidade de ter contato maior com o coach, contato maior com essa forma da gente pensar, porque se você me dissesse como que é eu pensar com a minha razão, antes de responder cada uma das perguntas que você fez lá, eu teria uma resposta. Quando você pega de surpresa e me faz uma pergunta, ou fala, mostra alguma imagem e pede para que eu diga o que eu acho daquela imagem, eu não sei o que aquilo quer dizer, você está acessando uma área que a gente nem sempre a gente acessa, que é uma área diferente da razão. E ali a gente responde, e depois que a gente entende qual é a lógica daquela resposta, a gente fala, talvez eu tivesse pensado de responder de outra forma. Isso, para mim, foi uma dúvida muito grande naquele momento, porque eu sou um cara muito racional, não penso muito assim. Aliás, eu sou um cara muito impulsivo, que eu respondo antes de pensar. Eu já saio respondendo, depois que eu vou pensar se o que eu falei estava certo ou não. Mas, assim, em parte é bom, em parte é ruim. Pessoas que não gostam de ouvir verdade, falar comigo é meio complicado. Pessoas que conversam comigo, que gostam de ouvir a verdade, eu vou sempre estar falando aqui as minhas verdades e as verdades que eu acho, que também não acho tão ecológico. Então, a gente precisa buscar o equilíbrio. A gente precisa buscar um formato onde a gente... O que eu mais aprendi naquele curso que você fez foi entender que a gente precisa de equilíbrio. A gente precisa equilibrar as coisas na nossa vida. A gente precisa ter o foco no trabalho, a gente precisa ter foco na saúde, a gente precisa ter foco no pensamento, a gente precisa ter foco em várias áreas, mas a gente precisa ter um equilíbrio entre esses focos,
para que a gente consiga seguir em frente, para que a gente consiga atingir nossos objetivos. Eu trouxe aqui, você falou que isso aqui é um bônus desse curso, e a gente fala aqui sobre as bases da nossa evolução. Queria que você falasse rapidamente um pouquinho sobre isso daí, para que as pessoas possam entender o que são essas bases e como que essas bases ajudam a gente nesse processo. Uma das coisas que eu me lembro naquele curso que a gente fez lá foi um vídeo da água, que a água se transforma de acordo com o sentimento de quem a olha, de quem a observa. Então, a gente acha que a gente não está mudando a vida das pessoas com o nosso olhar, com a nossa transferência de energia, mas a gente está mudando a vida das pessoas, assim como a água, que tem um desenho próprio para cada sentimento, de cada forma que é vista, né, de como ela é impactada. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Hoje eu estou te sugando aí, Marcelão, mas acho que vai ser legal para quem escuta a gente, para quem ouve a gente, para quem possa ter um conhecimento um pouco maior sobre isso daí. Claro, vamos lá. Então, aquele treinamento que você fez é baseado no meu primeiro livro do Transformando Pessoas, e a metodologia do Transformando Pessoas, esse aí, ó, tá até com o livro aí, esse aí. Primeiro filho a gente nunca esquece, tá vendo? Esse aí. Ele é baseado, toda a metodologia, em 4 pilares. Em você cuidar do teu corpo, da tua mente, do teu coração e do teu lado espiritual, da tua espiritualidade equilibradamente. Então, o curso que o Márcio falou, a gente passa por vivências nesses 4 caminhos para você gerar um equilíbrio. Esse aqui é também baseado nas 4 metodologias, a gente criou outras coisas, mas aí de uma forma mais online. Aquele é para você vivenciar, são dinâmicas feitas para você estar lá, presencial, como eu brinco, né? Tá no meio do mato para abraçar uma árvore, se desconectar do negócio e vivenciar isso. Esse foi feito para você fazer na tua casa, mas na tua casa entendendo. Porque, por exemplo, a gente falou dos ladrões de energia. Eu só não falei para você que tanto nos ladrões de energia quanto nas bases, você assiste a explicação de como funciona isso e depois você tem uma meditação para você fazer da Elisa para você passar pelo processo. Então, esse curso foi uma base que a gente criou para você, na sua casa, poder treinar isso e praticar isso no lugar que você estiver. Tanto os ladrões, cada um tem uma meditação, como essas bases de energia também tem meditação. Como é que elas funcionam? Depois que você trabalhou e fechou os teus vazamentos, como nós dizemos aqui, aí está na hora de você desenvolver algumas bases fundamentais. A primeira delas é tolerância. Tolerância é pré-requisito do amor. Não dá para dizer que a gente ama se a gente não é tolerante com as pessoas que estão ao nosso redor. Você quer desenvolver o amor na tua vida? Desenvolve a tolerância em primeiro lugar, porque ela vai te dar um embasamento para que esse amor cresça. E, de novo, essa tolerância tem 2 lados. Você precisa ser tolerante com você, com seus erros, porque você vai errar, eu vou errar, o Márcio vai errar, todo mundo vai errar. Nós estamos nesse mundo para aprender. E você precisa ser tolerante com o erro das outras pessoas. Sabe aquela pessoa que tem um amigo de 20 anos, 10 anos, 15 anos, e sempre foram amigos, a pessoa comete um erro e a pessoa lembra dela de quê? 15 anos de amizade? Ou daquele dia, daquele erro? Só do erro. Só do erro. Então, assim, somos seres falíveis. Somos seres que vamos errar e a gente precisa evoluir. O que a gente tem que garantir é que os nossos valores estão sendo atendidos. Isso é uma coisa. Para isso, você precisa de tolerância. Ser mais tolerante com você, ser mais tolerante com o outro. Segundo ponto fundamental é coerência, que vai ter a ver com o que eu falei da tolerância. Você tem que ter coerência nos teus valores, nos teus pensamentos, nas tuas atitudes. Dá para eu ser, por exemplo, um coach, te ajudar em organizar a tua vida e trazer equilíbrio sem eu fazer isso na minha? Até dá. Mas você acha mesmo que vai funcionar por quanto tempo? Quanto que você acha quando eu parar na sua frente, ou eu ou qualquer profissional, vou chamar de frequência, energia, escolhe o nome. A energia da pessoa é diferente, porque você não está lá falando de uma coisa que está aqui. Você está lá falando de uma coisa que você vive aqui. Quando você vive, você não tem dúvida quando você fala, não tem fuga ali naquilo. Então, eu posso ser um coach e só aplicar a ferramenta, por exemplo, eu posso ser um hipnoterapeuta e só aplicar, até posso. Mas quando eu faço isso comigo, vivo em coerência dentro de mim, a amplitude desse trabalho funciona muito maior. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim, muita gente me procura, às vezes está em transição de carreira. E aí a pessoa tem pressa em fazer a transição. Não, eu vou fazer o marketing, aí eu vou fazer. Eu falei, olha, de verdade, até hoje, o que vende no meu trabalho não é nenhum marketing. É óbvio que eu faço marketing dos meus produtos, mas eles não chegam nem perto de vender o que as pessoas vendem para mim sozinhas, de quem já foi meu cliente, de quem já fez uma sessão
A minha agenda lota porque um vai indicando o outro. O que eu falo para essas pessoas? Faz com qualidade o teu trabalho, não tenha pressa, tenha consistência. Só seja coerente. Porque se não tiver essa coerência, em algum momento vai aparecer. Dá uma olhada aí no nosso mundo. A gente está vivendo um mundo hoje que tem um pouco disso. Acho que no último ano a gente nunca viu tantos gurus, pessoas famosas, espiritualizadas, envolvidas em tanto escândalo. Porque é um ser humano que está do outro lado, tem falha, e se ele não olhar para a falha, em algum momento aquilo vai explodir. Então, se você quer ter uma vida boa, feliz, harmônica, consciente, que evolua o tempo inteiro, seja coerente. Conserte primeiro dentro antes de você querer levar para fora. Por quê? De novo, pode funcionar em curto prazo, mas em médio e longo prazo isso não se mantém. Então, cuida de você. Essa é o segundo, a base, que é a coerência. A terceira é a determinação. E aqui a determinação tem uma linha tênue com a teimosia, né? Eu costumo brincar que se dá certo, você é uma pessoa determinada. Se dá errado, tu é teimoso pra caraca e não mudou da ideia, né? É quem tá do lado de fora olhar pra você e fala, pô, cara, tu é determinado, legal como tu saiu do outro lado. Ou ela fala, pô, filho, tu é teimoso pra caramba, ô marido, tu é teimoso pra caramba, ô mulher, tu é teimosa pra caraca, porque tu não sai daí, esse negócio não dá resultado. A linha é muito tênue e só tem um lugar onde você pode fazer esse filtro, é no teu coração, não é no mundo externo no que as pessoas estão dizendo. Então tenha determinação para que você gere movimento para abrir o teu caminho. Eu abro um monte de portas ao mesmo tempo e eu boto todas para fluírem. Todas elas vão dar resultado? Claro que não. Mas se eu fico numa porta só, batendo a cabeça naquela porta, aí eu vou ser teimoso. Porque em vez de eu focar no caminho que eu tenho na minha vida, que é contribuir para que as pessoas evoluam, e aí eu abro portas diferentes para isso, eu fico preso numa única meta. Se não for para cá, se não der certo, eu estou triste. Se der certo, eu estou feliz. Não pode ser assim. Então, determinação é o que te faz sair do outro lado em qualquer circunstância e aprender fundamentalmente com a tua experiência. O quarto é o entendimento. Entender é julgar menos e entender mais. O que é isso? Naturalmente, a gente tem uma tendência de julgar, que a gente tem que trabalhar muito, mas muito para limpar isso dentro da gente. Todo ser humano faz o que faz por algum motivo. Quando eu quero julgar o ser humano, eu só estou pegando o que ele fez, que eu não gostei, e metendo o dedo na ferida. Quando eu entendo o ser humano que está por trás daquilo, eu estou querendo entender a essência dele, em que momento essa essência se desviou para aquele comportamento. Quando eu acolho essa essência, eu desfaço o comportamento. Então, entendimento é isso. É você olhar para o teu redor, para você e para as pessoas e entender que somos seres humanos em evolução. Cuidar para a intenção positiva que está dentro de cada um e não para o comportamento, porque se eu atendo aquela intenção, o comportamento muda. Se eu toco na essência da pessoa, a consequência daquilo que é o comportamento vai se transformar naturalmente. Quinto é uma coisa difícil demais no mundo de hoje, que é silêncio. Acalmar a mente e escutar o coração. Eu brinco às vezes com o meu cliente, acalma teu coração, está muito ansioso, deixa esse coração mais calmo. A Elisa já foi fazer Vipassana, que é a meditação original de Buda, 10 dias em silêncio, sem você poder olhar para ninguém, nem falar para ninguém, para ir para dentro de si. Aqui o silêncio, não precisa ficar 10 dias em silêncio no nosso treinamento, mas é todo dia você tem um momento de silêncio. Por quê? Quando o ruído para, sabe o que você escuta? Você mesmo. E aí começa a descobrir o que está aqui dentro e começa a cuidar do que está dentro de você. Com certeza. E por último, doação. Doe o teu tempo, o teu conteúdo, o teu conhecimento. Eu tenho um monte, eu devo ter, só em produtos online, deve ter uns 10 produtos ou mais meu vendendo online. Mas, ao mesmo tempo, tenho um monte de coisa no meu canal de YouTube com mensagens para pessoa gratuita, vídeos que eu posto, trabalhos voluntários que às vezes eu faço. Por quê? Porque a vida me dá um monte de coisa bacana, então eu quero devolver para a vida. Como é que você está devolvendo para a vida as bênçãos que você recebe? Aí talvez alguém me fala, mas a vida só está me dando pancada na cabeça. Sim, porque ela está moldando para ver se tu para de dar cabeçada na parede e começa a descobrir onde está a porta. Agradece ela mesmo assim, porque quando você sair do outro lado, você vai sair muito mais harmônico. Então, devolve para a vida um pouquinho do que a vida te deu. Assim, nós colaboramos para que esse mundo esteja sempre rodando, evoluindo, sempre em harmonia. Isso são pontos fundamentais e são as bases, porque sem ela não tem o resto. Sem você trabalhar essas bases, a gente não consegue dar um passo além e cuidar de outras coisas. Então, por isso que esse curso, ele é feito com todo carinho exatamente para isso. Para quê?
para você olhar para dentro, para você se perceber, para você estar atento a você mesmo, porque isso é que vai fazer a diferença. Todo o resto que você vai agregar depende dessa base. Então, eu costumo dizer que o Transformando Pessoas deveria ser... Eu dou formação de um monte de coisa, mas eu digo, esse talvez fosse a linha essencial que as pessoas deixam para o final e tinha que ser a primeira. Para quê? Porque olhou para dentro, ajustou o que está acontecendo dentro de você, depois é fácil dizer o que você quer, é fácil caminhar nesse mundo. Marcelo, a gente lá fez alguns exercícios, a gente fez algumas coisas, mas uma coisa que me deixou impressionado foi quando a gente fez uma meditação guiada, que a Elisa foi falando, e éramos várias pessoas, e cada um viu aquela história que ela guiou a gente de uma forma. Cada um trouxe a sua essência, e eu, naquele dia, eu senti sair do meu corpo e entrar na viagem daquela coisa que a gente estava vivendo ali, daquilo que ela estava guiando a gente para a gente entender. E isso daí foi uma experiência incrível, porque eu não sou uma pessoa que estava acostumada a fazer meditação, fazer principalmente guiada. Quando a Elisa foi falando e aquelas palavras foram entrando e a gente foi, cada um tendo a sua visão do que ela estava falando, aquilo me demonstrou que, primeiro, nós não somos iguais. Nós somos pessoas, mas não somos iguais. Cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu momento, e em cada momento que cada um vive, se de repente ela contasse aquela história hoje para outras pessoas, ou até mesmo para mim, naquele momento, eu ia ter outra visão, porque a gente é impulsionado pelo aquele momento que a gente está vivendo. E isso daí eu acho que tem te ajudado muito na tua vida, né, a meditação. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem é incrível. A Elisa aí com essas formações que ela tem, você com as suas, o conjunto de vocês dois realmente transforma pessoas. Eu vejo isso pelos depoimentos que as pessoas deixam aí para a gente. O próximo slide que eu vou colocar aqui seriam os medicamentos da vida. E, assim, queria que você falasse um pouquinho aí de como que esses medicamentos ajudam a gente na vida da gente. Claro. Essa parte de meditação ajuda muito. São anos que a gente pratica, que a gente usa isso nos nossos trabalhos. Eu até brinco com a Elisa, né, com a esposa, que ela tem uma voz tão docinha que eu falei, amor, vai com calma, senão daqui a pouco vão me demitir. Ninguém mais vai querer fazer meditação comigo, porque a tua voz é tão suave. Tem cliente meu, no outro dia uma cliente virou para mim e falou, olha, meu marido está apaixonado pela sua esposa, só quer ouvir as meditações. Eu falei, pô, teu marido me demitiu. Aí ela fica rindo aqui. Não, é bacana. Depois, para quem está assistindo, a gente faz até parte do aplicativo Insight Timer, tem várias meditações gratuitas lá nossas, algumas comigo, mas muitas com a Elisa lá também, tem uns podcasts, tem umas reflexões bacanas, é mais uma doação daquelas bases que a gente faz e tem lá, é gratuito para você ouvir quantas vezes você quiser. Os medicamentos, qual é a função do medicamento? Normalmente, deu dor de cabeça, eu vou tomar um remédio para dor de cabeça, para ver se eu melhoro. Deu dor de barriga, você vai tomar um remédio. Mas esse remédio, ele está cuidando da consequência do sintoma, ele não está cuidando da essência. Não estou aqui dizendo que você não tem que tomar remédio para a tua saúde, não é isso. É óbvio que você tem que se cuidar, você tem que consultar um médico, mas aí é a área do médico. O que eu estou dizendo é que tem algumas outras coisas que acontecem no nosso processo emocional, e aí já tem um monte de pesquisas sobre isso, que mostra que quando você cuida desse pensamento, do teu eixo, da tua estrutura emocional, você começa a ter uma vida muito mais saudável, muito mais harmônica. Por quê? Pensamento é pulso elétrico. O pulso elétrico no cérebro vira química, que são os neurotransmissores. Essa química ativa todas as glândulas do nosso corpo. Então, quando você diz eu estou estressado ou eu estou cheio de amor no meu coração, tudo isso é a química que está rodando dentro de você. E essa química, para ela rodar, seja para o negativo ou para o positivo, isso está dependendo do teu pensamento, da tua estrutura emocional, que liberou tudo isso. A ideia desses medicamentos é isso. É trazer você para alinhar isso, esse seu pensamento, o seu estado emocional, para que você crie dentro de você a química que você precisa. E aí, naturalmente, você com certeza vai ficar menos doente, vai poder cuidar mais de você, vai ter uma vida mais saudável. É óbvio que a gente vai ter pontos para, eu vou precisar ir no médico, vou precisar cuidar da minha saúde, da minha nutrição. De novo, não é isso que eu estou dizendo, que você vai parar de ir no médico. O que eu estou dizendo é que você vai começar a cuidar de você pelo ponto fundamental, que é o seu pensamento e sua estrutura emocional. E aí, naturalmente, isso já diminui os outros impactos. 10 medicamentos. O primeiro é acreditar em você. Começa a perceber agora e juntar as pontas. Lembra quando eu falei dos ladrões de energia?
Se tem um vazamento de energia lá, se você tem uma crítica muito alta a você, você acha que você vai acreditar em você, no teu potencial? Olha como isso tem uma consequência e está tudo amarradinho. Você vai tirar a tua energia. Então, se eu não acredito em mim e começo a me criticar, aqui eu estou explicando de forma mais genérica, mas só para dar um exemplo mais específico. Se eu começo a me criticar, em vez de eu gerar no meu cérebro dopamina, serotonina, endorfinas, que vão me ajudar a ter aquela sensação de bem-estar, de prazer, de estar bem, eu vou gerar cortisol, que é o hormônio do estresse. Se eu ficar muito tempo no cortisol e na adrenalina, eu tenho um problema, porque o meu sistema de desenvolvimento, ele para. Então, é como se fosse um antivírus do seu computador, o nosso sistema imunológico, por exemplo. Se ele não estiver o tempo inteiro se atualizando, daqui a pouco entra um vírus. Quando você está muito tempo estressado, é isso que acontece. Repara que quando você passa uma fase estressante no trabalho, por exemplo, na tua vida, logo que você está saindo, você pega logo uma gripe, uma dor de barriga, alguma coisa acontece, dá logo ruim na tua saúde. Por quê? Porque você travou o teu sistema de desenvolvimento, você começou a gerar muito cortisol para isso. Isso é importante a gente saber. Adrenalina é bom, cortisol é bom em determinado nível, porque ele te deixa alerta, mas em excesso ele é prejudicial. Você sabe que quando as pessoas fazem um transplante, o que o médico bota para a pessoa aceitar um novo coração, por exemplo, ele tem que botar adrenalina para os anticorpos daquela pessoa, o sistema imunológico não rejeitar aquele órgão. Então, olha só como a medicina já sabe que aquilo para. A ideia do medicamento é você alimentar o teu processo de forma saudável. E acreditar em você é a primeira de todas elas. 2, assumir a responsabilidade. Desculpa o que eu vou te falar agora, que eu vou pegar um pouquinho pesado com você. Tem alguma parte da tua vida que não está funcionando agora? A culpa não é do governo, não é do outro, não é do teu marido, não é da tua esposa. É alguma coisa dentro de você que você não assumiu, não resolveu, não transformou e não mudou. Se você não assumir a responsabilidade daquilo que você nunca vai construir no mundo aquilo que você quer ser. Essa é a base fundamental. Assuma a responsabilidade. 3º, encare os desafios. Todo mundo tem desafio e problema para resolver. A diferença é, se o problema pintou hoje, resolve hoje, não deixa para amanhã, porque amanhã vai ter outro. O que acontece? As pessoas vão acumulando problema. Aquilo vira uma bola de neve e cai na cabeça de alguém. Então, se você tem um desafio, resolve. Nem todo mundo tem coisas boas todo dia. A nossa vida, por exemplo, eu trabalho com isso todo o tempo, o dia inteiro. Eu já tenho essa profissão há 14 anos. Algumas pessoas perguntam, como é que é a tua vida? Não tem problema? Quem disse? Tu acha que eu sou o quê? Jesus que baixou aqui? Você que está do outro lado. Vira, acontece alguma coisa, eu tenho até um para resolver. A operadora do celular resolveu me cobrar o dobro da minha conta sem não mudar nada. Tipo, não me falou. Ali, também não vou pagar, eu vou esperar, eu vou ligar e vou resolver agora. Eu estava viajando e não consegui resolver. Então, isso é o quê? São questões que a gente vai ter de vida. Só resolva elas, não a acumule. 4, faz a sua parte. Mas o fulano não está entregando aquilo que ele combinou. Faz a sua parte. Mas o meu sócio não está fazendo a parte dele. Faz a sua. Daqui a pouco o tempo vai fechar para o teu sócio, para o fulano, não é para você. Entrega a sua parte. Eu falo muito isso nas empresas. Às vezes a pessoa não está satisfeita com alguma coisa que a empresa está fazendo, ou que prometeu e não cumpriu, e a pessoa começa falando, também não vou dar o máximo de mim. Jamais faça isso. Dê sempre o seu máximo e dê a sua parte. Sabe por quê? Porque aí ninguém nunca vai ter nada para reclamar de você. E se você não estiver satisfeito naquela empresa, vai para outra. Mas faz a sua parte e jamais abra brecha para alguém dizer que você não está dando o teu melhor. 5, respeite você, os outros e a natureza. Dá uma olhadinha à nossa volta. Eu não sei se vocês perceberam nessa pandemia, mas, por exemplo, Teresópolis é um lugar que eu vou muito. Eu percebi em Teresópolis, aí onde o Márcio mora, vou dar esse exemplo de Terê. Sabe o que aconteceu com a pandemia nos primeiros meses? Eu tive a oportunidade de ir em Teresópolis, lá, e eu fui em alguns lugares que eu ia dar uma caminhada, que são mais tranquilos no meio da natureza, e o rio que estava sujo estava muito mais limpo. Sabe por quê? Porque nós estávamos em casa. Olha que coisa triste. Eu já vi umas 2 ou 3 pesquisas em vários lugares do mundo onde a poluição diminuiu muito em época de quando as pessoas estavam confinadas em casa. Sabe por quê? Porque nós paramos de poluir. Gente, você quer fazer uma validação se a tua vida está valendo a pena? Pensa assim, você está consumindo recursos do planeta ou você está agregando recursos no planeta? Porque se você só consome, daqui a pouco não tem planeta para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos. Está na hora de a gente começar a agregar recursos no planeta. E a vida, a natureza, não precisa mais gerar uma pandemia para ver se deixa a gente em casa, para ela poder se purificar um pouquinho das besteiras que a gente fez. Então, respeito é bom para todos os lados.
6, cultive a paciência. Cultivar a paciência por quê? Porque paciência requer prática. Eu brinco, a Elisa morre de rir comigo aqui, eu brinco aqui com ela, falo, pô, amor, um dia eu estava orando, conectado lá com o Senhor, lá em cima, com Deus, com o universo, e falo, Senhor, me dá paciência, Ele me deu você de presente. Aí ela começa a rir aqui. Senhor, me dá flexibilidade, Ele me deu você. Eu falo, olha, não quero mais nada não, Senhor, estou satisfeito, deixa a esposa aqui que ela já atende todos os requisitos, já foi. Ela começa a rir, por quê? A brincadeira é o quê? Você quer ser feliz no relacionamento, você vai ter que ter paciência, mas você vai descobrir ela como? Quando você descobrir o que é diferente entre você e outra pessoa. Eu e a Elisa, por exemplo, somos muito diferentes, mas isso é que nos faz nos dar muito bem, porque um respeita o outro. Tá certo que foram os anos, né, adquirindo essa paciência, né, para ela ver aqui depois, ela vai ficar rindo. Mas a base é, paciência tem que ser cultivada, não é um presente que você recebe de Deus numa caixinha, você abre e está pronto. 7, encontre a expressão divina de cada ser. O que é isso? Você não precisa ter religiosidade, mas você precisa ter conexão com o mundo, com o universo, com a natureza. Uma vez, eu estava passeando há um tempo atrás, já faz muito tempo isso, mas a gente estava com a Elisa, a gente foi fazer alguma coisa, almoçar em algum lugar, aí a gente depois foi passar numa praça aqui no Rio de Janeiro, e tinha uma feirinha de esotérica, de produtos naturais, nós somos vegetarianos, né? Aí, em 20 minutos, eu já tinha visto a feirinha toda, né? O rapaz aqui rápido, engenheiro de formação, e virei para ele e falei, e amor, vamos fazer o quê agora? Ela virou para mim, parou e falou assim, cara, você olhou tudo, se te ajuda, se não te ajuda, se serve para você ou não. O que você acha de você dar uma volta de novo, olhar nos olhos das pessoas, aquela que está dançando, aquela que fez a comida, aquela que tem um produto, e olhar os olhos e ver a essência daquela pessoa, e perceber como aquela essência se manifesta na arte. Eu brinco que a minha esposa chegou e fez assim, ó, pá, 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 pá. Fui eu de novo, com muito carinho, e desde aquele dia eu comecei a perceber, a Elisa me ensinou isso, que isso é fundamental. Encontre a expressão divina, olha a alma do ser humano que está na sua frente, olha no trabalho a expressão daquilo que ela é, em vez de você só julgar se serve ou não para você. 8, use a sua energia com sabedoria. A energia não é infinita. Se você não cuidar da sua, vai dar ruim. Vai ficar sem energia para alguma coisa. E eu já te disse aonde normalmente a gente vai perder a sabedoria. Aonde? Nos ladrões de energia. Pode olhar na tua vida que provavelmente um daqueles 6 está falando contigo aí quando você está sem energia para alguma coisa. Porque você está colocando energia no lugar que você não deve. E aí vai vazar a tua piscina, como eu falei. 9, lembra? Os 4 pilares do Transformando Pessoas estão aí de novo. Equilíbrio, mente, coração, corpo e espírito. Essas 4 coisas precisam trabalhar juntas para você. Não adianta cuidar só da mente, não adianta cuidar só do corpo. Normalmente, as pessoas tendem a cuidar mais da mente e do corpo. Mas o coração tem 2 partes aqui na nossa metodologia. Tem uma que é entender, transformar e usar as suas emoções a seu favor. E a outra que é limpar os seus pensamentos para ouvir a tua intuição. Se você não cuida desse coração, você não sabe qual é o caminho. Tem uma frase aí nesse livro que o Márcio mostrou, que eu uso, que eu adaptei do Philip Dunn, e fala assim, a mente fala, mas ela não sabe. O coração sabe, mas ele não fala. Então, deixa o coração dar o caminho e a sua mente construir a estrada. Porque o teu coração, eu estou chamando de coração, mas a tua frequência cardíaca, hoje tem estudos. Tem um instituto nos Estados Unidos que estuda só isso. Que é estudar a coerência do teu coração, a energia do teu coração. O campo eletromagnético do nosso coração é muito maior do que o do nosso cérebro. Você contagia por onde você vai pela emoção que você está sentindo, não pelo aquilo que você está falando ou que você está pensando. Então, por isso que conectar com o coração é porque o teu coração se conecta nessa rede, que alguns vão chamar de rede quântica. Você pode ir lá para a África, onde começou o Ubuntu, todos somos um. Você pode ir para os antigos egípcios, por exemplo, aprender aquela essência das leis herméticas, tudo vai cair no mesmo lugar. Mas a essência é que essa frequência do teu coração está conectada com tudo. Se está conectado com tudo, quando você aprende a ouvi-la, ela começa a te dar o teu caminho, qual é o melhor caminho dentro da circunstância de vida que você tem. E por último, respirar e ter presença. E aí entra muito a meditação, novamente, que você falou super bem, Márcio, que é, olha para dentro, respira, se conecta com você, se percebe. Se você não para algum momento para ir para dentro, em que momento que você entende quem você é? Quanto tempo que você para estudando na tua pós-graduação, no teu MBA, na tua faculdade, no livro que você quer? Quanto tempo você fica aí na internet, no YouTube, vendo teu youtuber favorito, teu influencer favorito? Quanto tempo agora você vai dedicar para olhar para dentro de você e ver o que está acontecendo aí dentro?
Porque é isso aí que vai fazer, com todo respeito, não vai ser o youtuber que você está acompanhando, não é a série de TV que você está acompanhando, não é o teu mestrado que vai fazer a diferença ou a tua faculdade, em primeiro lugar. É você entender esse ser humano que está todo dia aí contigo, dentro de você. Se você não entender o funcionamento dele, você não vai saber o que você faz com ele e como você leva esse ser humano à felicidade. Esse é o desafio. Com certeza. Marcelo, isso daí, tudo que você falou, tudo que você trouxe para a gente conhecimento, é muito importante porque a gente tem que pensar como pessoas, não só as pessoas que compram da gente. A gente tem que pensar também as que trabalham com a gente. A gente tem que pensar as que cercam a nossa vida. Porque todas essas pessoas fazem parte do nosso processo. Porque a gente mistura, a gente entrelaça, a gente mistura as pessoas da nossa vida que se relacionam com a gente. Então, assim, muitas vezes eu penso aqui que às vezes o que falta em muitas pessoas é uma coisa que a gente chama de foco. Porque às vezes o cara... Ontem o Abdel Camará, que ele é do Reino Unido, ele trouxe um exemplo aqui que eu acho maravilhoso. A gente assim, tem que pensar nessa forma como um GPS. No GPS eu preciso botar o endereço para onde eu vou, então eu preciso saber para onde eu vou. Depois ele vai me dar o processo, que é o caminho, vira direita, vira esquerda, não sei o quê. Só que tem um detalhe, se eu não sair do lugar, se eu não der o primeiro passo, o GPS não faz o processo e não me leva a lugar nenhum, porque o GPS precisa que eu ande. Então, essa metodologia que ele criou aqui quer dizer o quê? Se você não der o primeiro passo, se você não tiver o foco para onde você vai, e se você não entender o processo ao longo do caminho, nada disso funciona. Não adianta você ter o melhor GPS do mundo, não adianta você ter o melhor equipamento que vai falar inglês, português, espanhol, qualquer língua. Se você não sair do lugar, o GPS não funciona. Então, na vida da gente, a gente tem isso também. Às vezes as pessoas querem chegar, mas não sabem onde. Elas começam a andar. Aí andam, mas não sabem para onde quer ir. Então, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, não interessa para onde que eu estou indo. Então, assim, para a gente quase finalizar aqui o que a gente está falando, eu vou trazer mais um slidezinho aqui, mas você não precisa falar um a um, não. É só falar um en passant. Mas isso aqui acho que tem muito a ver com foco. Isso aqui tem muito a ver com esse entendimento de você melhorar o foco da tua vida, entender para onde você vai, saber o que você quer da tua vida, buscar dentro de você o que te faz feliz. Eu acho que a felicidade é uma coisa difícil de explicar, mas quando a gente faz o que a gente ama, eu acho que a gente é mais feliz. O que você acha, Marcelo? Com certeza, é bem essa ideia mesmo. Aí a ideia dessa parte do treinamento é você quebrar um pouco esse monte de ilusão que tira a gente do que você definiu como foco. Tira a gente de fazer o que é importante, tira a gente de ter a atenção naquilo que é importante, de ter a intenção naquilo que é importante. E ilusão, elas estão aí para dar e vender no mundo. Você tem em todos os lugares. Ó, a gente está no momento de política. Muitas vezes, o que tem muito no meio político, por exemplo? Ilusões, promessas que não são cumpridas. Quando a gente fala da nossa vida, é a mesma coisa. Muitas vezes a gente faz um monte de promessa para a gente que não são cumpridas dentro disso. Ou a gente quer fazer a minha forma que é a melhor, o meu jeito de fazer que é o melhor, aí eu fico brigando por coisas tão pequenas em vez de fazer coisas maiores da vida. Limpar esse campo de ilusões, repara, primeiro você passou pelos ladrões de energia, depois você desenvolve as bases, medita em cada um, trabalha em cada um, depois você vai passar pelos medicamentos, vai fazer as práticas que estão lá para organizar isso. Por último, o que você faz? Você limpa as ilusões que sobraram dentro disso. Depois você ainda vai ter uns bônus lá, extra de crenças fundamentais, de meditações a mais, de alguns desafios que nós deixamos para você consolidar um pouco desse caminho, que são esses aí, ó, que o Márcio botou aí. Depois você vai ter isso, essa consolidação. Mas reparou que você começou com o processo de quebra de ilusão também, porque nada mais é ladrão de energia, é um caminho de ilusão. A gente passa por uma série de coisas, de novo, dá uma passada e limpa aquilo de novo e consolida para você poder sair forte do outro lado, fazendo valer a pena tudo isso. E esse aí é o livro que o Marcelo escreveu, é esse que eu estou aqui, não é, Marcelo? É, esse aí. Tem outro que é quase igual a esse, só que é branquinho, inverte. A capa é branca, chama Remédios para a Vida também. Depois já está virando curso, daqui a pouco está online aí para a galera já, no início do ano que vem eles já estão com mais um curso aí. Legal. Isso daí, Marcelo, demonstra que a gente tem processo em todas as áreas. Não é só porque é marketing que tem processo, não é só porque a gente tem um processo de marketing e de vendas,
mas na vida a gente tem um processo. E a gente precisa entender melhor como é que esse processo é desenvolvido na vida da gente, para que a gente possa buscar em nós mesmos as nossas melhores qualidades, para que a gente possa... Se eu quero ajudar alguém, primeiro eu preciso me ajudar. Na minha concepção é essa, eu preciso me entender, preciso saber quais são os meus pontos fracos, para que eu possa melhorar aqueles pontos fracos e os pontos fortes que eu possa fortalecer e vá para frente seguindo isso. Você falou que a Elisa te ajuda muito aí. Eu estava conversando com a Fabrícia aqui, que agora ela me ajuda aqui, e eu disse para ela, Fabrícia, a melhor pessoa para conversar com os nossos clientes é você, porque você tem uma calma, uma tranquilidade. Eu já não sou mais muito assim, eu sou muito agitado e tal, e eu vou falando. Então, assim, tem certas coisas que a gente precisa entender quem é melhor para ocupar aquele caminho, aquele espaço que está ali, para que ela possa ajudar a gente a desenvolver o nosso crescimento e fazer com que as coisas funcionem melhor. Marcelo, a gente está chegando ao fim aqui. Cara, sem palavras. Eu precisava falar um monte de coisa que já são meio-dia 57. Já praticamente é uma horinha que a gente reservou para falar aqui e já foi. Mas eu lá nesse treinamento, eu sei que tem uma hora que é muito esperada, que a gente espera muito, que é a hora da fogueira, né? Que é aquela hora que todo mundo senta em volta da fogueira, e aí você traz aí uma coisa que a gente chama no marketing de storytelling. Mas você é craque nisso daí, eu admiro muito o teu conhecimento e a tua forma de falar isso. Eu não vou te pedir para falar o que eu escutei aquele dia, mas eu queria que você contasse como se a gente estivesse numa fogueira agora aqui, todo mundo sentado em volta de uma fogueira, e você falasse para as pessoas uma dessas histórias que eu sei que você sempre traz essa forma sutil da gente entender como que, às vezes, metaforicamente, uma coisa diz tanto para as pessoas que querem ouvir e para que precisam ouvir uma mensagem. Eu queria que você falasse um pouquinho. Vamos terminar essa nossa live aqui com uma história tua falando aí sobre o que você quiser. Fica aí, o caminho é teu, o espaço é teu, pode falar o que você quiser. Beleza. Eu vou até trazer uma história simples, uma história que eu escutei agora há pouco tempo. Eu e a Elisa fizemos uma formação numa outra terapia nova que a gente está usando aqui com os nossos clientes já, chama terapia do triângulo sistêmico, que a pessoa trabalha isso. O criador, o Rex Thomas, contou uma história para a gente que eu vou adaptar um pouco, que cabe bem nesse momento. Imagina, vamos transformar essa fogueira numa vela. Você está num quarto escuro e tem uma vela acesa. Aquela vela acesa é a sua luz. Só tem uma pessoa que pode apagar aquela luz, é você. Para onde você caminhar com aquela vela na sua frente, ela vai iluminar o teu caminho. A sombra que existe dentro de nós, ou que existe no mundo, ela não tem o poder de apagar a nossa luz. A única coisa que pode apagar a nossa luz somos nós mesmos. A sombra só tem um poder que ela pode usar: convencer a nós mesmos de apagar a nossa própria luz. Então imagina que a sua vida é como se fosse essa vela. Tem um monte de coisa acontecendo no seu redor neste momento que são sombras. Algumas vêm de você, outras vêm da sua família, outras vêm do país, não importa de onde venha. Só que guarda uma coisa, essa chama está acesa dentro de você. E nenhuma dessas sombras tem o poder de apagar, a não ser que ela te convença a apagar a sua própria luz. Então, para a gente fechar isso aqui com chave de ouro, vamos combinar uma coisa com nós mesmos? A partir de hoje, ninguém mais apaga a nossa luz. A partir de hoje, essa luz vai crescer e vai iluminar mais a sombra. Porque se essa vela vira uma lanterna maior, se ela vira uma lâmpada maior e mais potente, ela vai iluminar mais e mais ainda. Então, em vez de deixar que alguém te convença a apagar a sua luz, o que você acha? E esse é o meu convite final, que a partir de hoje, você fazer a sua luz brilhar mais ainda em qualquer lugar que você esteja. Porque é assim que a gente colabora para esse mundão crescer, para esse mundão ao nosso redor evoluir, e mais do que isso, na forma mais fundamental, é assim que a gente é feliz, é assim que a gente faz a nossa vida acontecer. Um abraço carinhoso a todos, obrigado pelo convite aí, meu caro Márcio, sempre um prazer. Beijo no coração de todos. Foi um prazer estar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar nas nossas redes sociais aí, mandar mensagem. Meu Instagram é Marcelo Felipe com 2P's Coach, me manda mensagem aí. Ou nos meus sites aí, que tem 250 sites transformando pessoas aí. O Márcio tem os contatos todos, estamos por aí.